Oi, beleza? Então, hoje eu vou falar sobre o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. O Nietzsche é um cara que ele é muito importante na questão das pessoas acharem cult falar sobre Nietzsche, a filosofia, o Sartre, né? Esses são os nomes mais potenciais assim de você ter uma conversa, né? A filosofia hoje do Nietzsche é muito valorizada, muito, né, se colocam uma dimensão assim, é legal. Bom, o Nietzsche é um sujeito que ele era meio que polêmico, porque ele batia no cristianismo. Ele achava que o cristianismo é algo que não rola, né? Ele gostava muito do budismo, do hinduísmo, né? E ele vai ficar muito fascinado quando ele lê o Schopenhauer, né? Schopenhauer é um cara que fala sobre a vontade, e o Nietzsche sobre a vontade de potência. Bom, o das moscas, ele coloca uma questão das comunidades, ou uma coisa mais espiritual, né? Espiritual das comunidades, como que elas se comportam, tipo uma comparação biológica que faz muito sentido, a questão das moscas, o estilo, né? Porque você poderia ser comparado com as formigas, né? As nossas comunidades trabalhadoras indo atrás, né? Ou senão das abelhas, né? Que são colmeias, né? De população de abelhas, né? Mas ele preferiu fazer a questão das moscas. Por que as moscas? Porque as moscas são incômodas, elas são insistentes em coisas que você está lá espantando a mosca e ela está vindo, está te incomodando, né? Então a ideia do Nietzsche aqui é colocar essa questão, né? Para você se tornar uma pessoa um pouco mais isolada dessas coisas, não se apegar a líderes, né, que de repente não são aquilo que eles falam, e então você não ficar preso a pessoas que ficam te incomodando, ou senão você fica sendo influenciado, você não se apegar às paixões, porque essas paixões de repente são uma armadilha para a tua vida, né? Então a ideia é essa. O Nietzsche ele tem a questão de uma coisa mais isolada, mais misântropo, você viver no mundo mais de forma solitária, né? Que foi o caso dele, que foi o caso do Schopenhauer, que foi o caso de muitos, do Zaratustra, né? Que era um nômade, né? Era um nômade e pregava essa questão mais de você, tanto é que a religião monoteísta começa nele e vai influenciar o cristianismo, né? E então a ideia é essa história de você ser sozinho e combater a religião, né? Combater as moralidades divinas, que de repente essas moralidades não são exatamente aquilo com a nossa realidade, né? Das coisas, uma moral muito intrínseca do divino, na justiça, porque as duas coisas se agregam, né? Então a crítica do Nietzsche está muito em cima disso. Eu até certo ponto, até certo tempo, eu gostava muito do Nietzsche e achava muito complicado de eu usar o Nietzsche como uma referência para mim, porque eu sou muito parecido nessa questão de que ele foi filho de pastor, né? Eu sou filho de pastor, eu tenho uma questão dessa moralidade que prevalece, né? Que às vezes não é isso, né? E então eu tinha esse problema de achar que de repente eu estava meio que copiando, mas a ideia é que ele queria que essa mensagem passasse, né? Que as pessoas
agregassem isso para suas vidas. Então hoje eu aceito, embora eu não seja muito ligado ao Nietzsche hoje, né? Eu sou de uma linha assim, meio do Kant, Rousseau, né? Por causa da fenomenologia, né? E daí vem o Sartre, vem o Nietzsche, depois vem o Heidegger, né? Essa aceitação de uma vida como ela é hoje, né? Então é essa coisa de uma pessoa mais misântropa, que ela pega e ela rejeita um pouco essa coisa do mundo tumultuado, muito artificial, então deixa meio de lado isso. E eu acredito assim que para quem estuda Nietzsche, ele tem que ter uma linha mais ou menos parecida, de ter uma vivência, perceber essa coisa da moralidade, que é uma coisa meio nauseante, que é muito carregada de injustiças, muito alguma coisa tipo, quem fala acaba sendo aquele que faz, né? Então essa é a ideia, né? O Nietzsche, como o Schopenhauer, ele tinha aquela coisa do véu de Maia, né? Que é da religião do hinduísmo indiano, né? De que você está no mundo e você tem que perceber o mundo, e o mundo sem que você fique... você tem que estar meio alheio, um véu. A nossa realidade não é exatamente como é dita, né? Você está num véu, as coisas não são. Por exemplo, já que eu estou citando nisso, um livro é feito de quê? Esse livro é o livro, e como que você explica ele? De onde que ele veio? Que editora que ele veio? De que gráfica que ele veio? De que árvore ele veio? Tá vendo? O livro é uma árvore, né? O celular, que eu brincava muito com alunos, né? Veio de onde? Porque o celular é celular. Não, mas celular não é bem assim, foi feito. Como é que foi feito? Veio lá das pedras do Carajás, lá das pedreiras, arrancaram as pedras, levaram de trem até a China, daí até o porto, daí foi até a China. Lá na China fizeram perfilados de metal, e daí dos perfilados fizeram as pecinhas do celular. Então o celular é o quê? É pedra, né? Um carro é feito de pedra, tudo é lata, e lata é o quê? É pedra, e daí você sobe em cima e anda, né? Daqui 20 anos a lata se perdeu, virou terra de novo, enferruja. Então não tem permanência essas coisas. E o véu de Maia é essa capacidade de você ver esse mundo como um véu, né? São poucas pessoas. Isso é como se fosse um espírito, né? Esses dias uma atriz me perguntou: que espírito que você lembra? Eu não falei, mas hoje eu falo, o Narada, né? do hinduísmo, né? O Narada é um cara que transitava entre os deuses e tinha toda uma questão que o Deus vai determinar que ele seja um nômade, né? Um solitário, que ele não se envolva nas coisas. Então, eu estou mais ou menos para esse caminho, entendeu? Então, e acho que muitos que estudam o Nietzsche, aparenta assim, quando eu vejo, aparenta que existe uma separação. Você não separa a vida do Nietzsche daquela coisa da crítica religiosa, do problema com mulheres que ele tinha, né? Coisas do tipo assim, da doença que ele teve, que não era assim, uma doença assim. É claro que vai fazer efeito no final da vida dele,
Então ele tem essa linha do Nietzsche que é muito... Ele é um grande pensador, as coisas dele são contemporâneas demais, influencia demais aquela coisa cult da nossa vida, mas ele tem essas questões aí, que você... Para você ser alguém que segue mesmo, eu acho que você tem que ter um pouco do espírito do Nietzsche, para você perceber, do espírito de Schopenhauer, né? Do espírito do Zaratustra, que era um nômade e pregava, né? Então essas coisas são meio que característica de uma individualidade que é um centro do moderno, né? Que faz com que as pessoas pensem mais nelas, né? Às vezes tem as mulheres, né? Eu acho difícil, porque o Nietzsche mesmo fala que existe uma diferença entre o homem e a mulher nesse caso, né? Esse individualismo. A mulher não tem aquela coisa de ser... criar filhos, ter toda uma relação diferente do homem, e que hoje eles querem que os dois sejam iguais. Eu acho que não deveria existir essa filosofia de comparar, fazer com que homem e mulher sejam iguais. As mulheres são diferentes dos homens, então a gente deveria valorizar as qualidades delas. Quer dizer, eu acho que ela tem muito mais qualidade que os homens, né? Eu já falei isso por falta dela parir filhos, ter filhos, ter toda uma sequência da natureza nela, ela ser mais próxima da natureza. Acredito que ela deveria ser até sagrada, né? Mas eu acho que essa separação é saudável, né? Mas é isso aí. Eu acho que agora eu encerro essa série de vídeos, porque eu estou fazendo para testar edição e tal. Agora eu estou terminando de filmar, então eu vou começar a finalização do filme, então a edição do filme. Então essa série do Assim Falou Zaratustra, acho que esse é o último, né? Das moscas da feira, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. É isso aí. Abraço a todos e até uma próxima aí, ok? Abraço.